Olá, aluno, olá, aluna, voltando mais uma vez para finalizar a nossa aula. Aqui quem vos fala é o professor Elias de Abreu. Eu lembrei, iniciando as aulas, eu também sou escritor de um livro chamado A Festa da Dedicação e a Influência dos Asmoneus nos Dias de Cristo, um livro que vai falar do período interbíblico e as suas influências ali nos dias de Jesus. Nós sabemos que nos dias de Jesus existiam algumas facções, como os fariseus, saduceus, essênios, e essas facções foram criadas ou constituídas no período interbíblico e eu falo sobre cada uma delas. Quem se interessar pode estar entrando em contato pelo meu WhatsApp, que eu estarei enviando esse livro até você. Mas vamos continuar aqui, vamos falar agora um pouquinho sobre a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi uma reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo na Europa, em meados do século XVI. A Contra-Reforma foi marcada por uma série de ações. Lembra que nós falamos que homens de Deus trouxeram uma reforma. Eles não estavam contentes com algumas atitudes da Igreja Católica e resolveram que teria que haver mudança. O próprio Martinho Lutero teve 95 teses que ele bateu de frente com a Igreja Católica. É interessante que quando o Martinho Lutero ele fixa essas teses ali no castelo de Wittenberg, neste momento estava tendo uma grande invenção, que era a prensa de Gutenberg. E na prensa de Gutenberg, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, na língua alemã. A Bíblia só tinha na língua, era a Vulgata Latina. E o Lutero ele traduziu a Bíblia e mandou imprimir na prensa de Wittenberg na língua alemã. Foi um grande evento. E a Igreja Católica ela tinha que segurar esse movimento, porque estava invadindo, estava entrando em toda a Europa. Então, a Contra-Reforma, ou Reforma Católica, como os católicos falam, foi uma reação, foi um esforço da Igreja Católica para tentar conter o avanço do protestantismo. E entre essas ações que foram implementadas pela Igreja Católica, eu quero citar algumas que nós falaremos adiante. A primeira ação foi criar o Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento ele existiu entre os anos de 1545 a 1563. O clero se reuniu para reforçar a doutrina da Igreja Católica, que era questionada pelas novas igrejas cristãs. Foi dentro deste Concílio de Trento que eles começaram a confirmar a teologia da Igreja Católica. Eles começaram nesse concílio que eles colocaram os livros a mais na Bíblia Católica. Até então, a Bíblia Católica ela continha 66 livros, como a nossa Bíblia. Mas nesse concílio de Trento, para defender as suas heresias, para defender, por exemplo, algumas superstições, como o purgatório, então tiveram que anexar livros que davam um embasamento para que essas doutrinas continuassem e fossem fortalecidas. É interessante que a nossa Bíblia, assim como a Bíblia Católica, ela veio da Septuaginta. A Septuaginta foi a versão dos 70 que aconteceu no período interbíblico. Um homem lá em Alexandria, que era o rei Herculano Filadelfo, ele tinha a maior biblioteca do mundo na época. E só não tinha o livro dos judeus. Então ele chama 72 rabinos e eles mandam eles transcrever a Bíblia do hebraico para o grego.
Só que não foi só a Bíblia que eles transcreveram, a Bíblia do Antigo Testamento. Eles também transcreveram todos os livros que os judeus tinham para o grego, conhecido como Septuaginta, a versão 70. E o que acontece? Quando as pessoas tinham acesso à Septuaginta, não era só a Bíblia que estava ali, tinha livros seculares. Nos dias de Cristo mesmo, existiam livros seculares que eles tinham acesso, que foi traduzido junto com a Bíblia Sagrada. E a Igreja Católica fez uso desses livros que estavam ali junto da Bíblia e anexou a Bíblia, esses 7 livros, se não me engano, a mais, fora os adendos ao livro de Daniel, por exemplo, tendo capítulo 13 e capítulo 14, com histórias que fogem da doutrina bíblica. Outro ponto também marcante, que foi uma ação marcante da Contra-Reforma, foi a Companhia de Jesus. Uma ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola teve um papel importante na divulgação da doutrina católica. A Companhia de Jesus, quando nós estudamos história, eu sou historiador também, e quando ensinamos sobre história, nós sabemos que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, houve a catequização. Homens como o padre José de Anchieta, por exemplo, chegou ao Brasil para ensinar aos moradores daqui, os índios, uma nova religião. E esse ensino tinha tudo a ver com a devassidão que os protestantes estavam fazendo na Europa. Então eles queriam procurar novas terras com novas pessoas para ensinar o catolicismo. Só que o catolicismo, assim como aconteceu com a Pax Romana lá nos dias de Cristo, uma paz à base da espada, essa Companhia de Jesus, ela queria enfiar o catolicismo goela abaixo das pessoas. Era através de barganhas, através de mortes, que as pessoas aceitavam o cristianismo católico. Outra ação que a Igreja Católica desenvolveu na Contra-Reforma foi o Index Librorum Prohibitorum. O que era o Index Librorum Prohibitorum? Era uma lista de livros proibidos, que só poderia ser lida por pessoas escolhidas. Então, neste momento, a Igreja Católica começou a fazer uma lista dos livros que poderiam ser lidos e os livros que não poderiam ser lidos. E você queira acreditar ou não, o livro que estava no número 1 da lista do Index, que não poderia ser lido, era a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada era proibida de ser lida na Idade Média, porque ela só poderia ser lida por pessoas escolhidas, os bispos da Igreja Católica. É bem interessante que o ano 1500 ele foi um ano de divisor de águas, que foi a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Nós sabemos que a Idade Média durou do século V ao século XV, conhecida como Idade das Trevas. E agora, a Idade Média, a Idade Moderna, ela é conhecida como o Tempo das Luzes, por isso do Iluminismo. Então, foi novas águas, foram novos pontos. Então, foi um momento que Deus tinha pressa em usar homens na terra. Falando ainda sobre a Contra-Reforma, vamos falar sobre a restauração da Inquisição. Lembra que eu falei que a Inquisição, ou o Santo Ofício do Império Romano, ele aconteceu no século XIII, XIV e deu uma amenizada. Só que no século XV, com o advento da Reforma Protestante, houve a necessidade desse tribunal voltar à ação. Um tribunal permanente agora para julgar os reformistas, onde alguns foram condenados à morte na fogueira.
Assim como eu disse antes, os tipos de mortes eram diferentes. Pessoas morriam a todo momento. Pessoas eram perseguidas a todos os momentos. Houve uma parte da história da igreja, eu gosto muito de lembrar, que foi a noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu foi um momento ali na França, em Paris, em que os huguenotes, que eram os representantes dos líderes presbiterianos, eram chamados de huguenotes na França, eles fazem uma aliança entre esse líder protestante com o líder, a rainha, né, que era católica. E pegou-se um rapaz e uma moça, um católico e um protestante, e resolveram casar os dois como símbolo dessa união. Só que no dia do casamento, os irmãos ali da França, os huguenotes, eles eram irmãos armados. Eles se defendiam com suas espadas. E um dos acordos entre os católicos e os protestantes era que naquela noite ninguém ia usar arma como símbolo daquela união. E os huguenotes, os protestantes, calvinistas, eles foram todos desarmados, acreditando na fidelidade dos irmãos católicos. Vamos nos unir, vamos fazer essa aliança. Porém, os católicos estavam todos armados. Foi a noite mais sangrenta da história do protestantismo da Idade Moderna. Foi uma carnificina. Milhares de pessoas caíram do fio da espada durante a noite de São Bartolomeu. Outro ponto, ou outra ação da Igreja Católica na Contra-Reforma foi a criação de seminários teológicos. Foram criados para que os futuros integrantes da religião tivessem uma formação aprimorada. Então eles começaram a se preocupar em doutrinar os novos fiéis, ou as pessoas que queriam fazer parte da Igreja Católica. Também houve a questão do catecismo, um livro com um resumo da doutrina católica, que era utilizado para catequizar novos integrantes. E também tem a questão da Bíblia Vulgata. A Igreja traduziu a Bíblia para o latim, que foi considerada a versão oficial para a Igreja Católica. Já essa Bíblia, traduzida para o latim, na verdade ela já havia sido traduzida por Jerônimo lá nos primeiros séculos, e agora oficializou, tendo agora esses livros em acréscimos, esses livros a mais na Bíblia Católica. Os assuntos são muitos, nós poderíamos aqui estar falando sobre as grandes missões, sobre o protestantismo no Brasil, poderíamos estar falando sobre o surgimento da escola bíblica dominical na Inglaterra, sobre as ondas, as 3 ondas do pentecostalismo, como surgiu, como aconteceu, mas esses assuntos eu creio que iremos nos aprofundar em uma próxima oportunidade. Desde agora eu quero deixar as minhas considerações para você aluno, para você aluna, e dizendo que é muito fantástico estudar sobre a história da igreja. É uma história que não tem fim. E quando nós estudamos sobre a história da igreja, nós não estudamos sobre a história de um desconhecido, mas nós estudamos sobre a nossa própria história, porque eu faço parte da Igreja de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou membro da Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós possamos olhar através dessa matéria, olhar para o passado, olhar para todos aqueles irmãos que sofreram, que se martirizaram, que se entregaram por amor ao Evangelho de Cristo, e que nós possamos rever os nossos conceitos, que nós possamos ser uma igreja consciente, que nós possamos ser uma igreja militante, uma igreja que milita,
uma igreja que luta, não uma igreja apática, parada. Que nós possamos fazer a palavra eclésia ser real em nossas vidas. Que nós possamos sair para fora das quatro paredes e possamos proclamar que o nosso Redentor vive e em breve ele se levantará. Que Deus os abençoe a você e até uma próxima matéria.